Ok. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Vamos Eu sou falar sobre... Emílio Garcia, eu tô aqui com meu amigo Carlos Ruas. Hoje o vídeo é sobre coevolução, Carlos Coevolução. Ruas. E aí, Pirulinha, você tá bem? Você sabe que é possível que o tamanho do pênis tenha sido Seleção selecionado, sexual. seleção sexual? É uma das hipóteses. Só que Não não por uma fêmeas. sexual por fêmeas. Isso. Disputa entre machos. Disputa entre machos. Que Essa é a interessante. hipótese, uma das hipóteses mais É a maior aceitas. disputa entre machos. Ou seja, é? nós andamos na vertical, Aham. diferentemente dos outros hominídeos. Uhum. Andando na vertical e andando nu, né? Porque o calor Fica da mais África evidente. fica aquela coisa evidente. É, porque o hominídeo quadrúpede tá escondidinho ali. Você tá Exato, curvado. tá dobradinho. Eu vou fazer É. uma afirmação que não é zoeira. Você tem que O que fazer que assim. fi- não, o que Você que nunca fica viu o exposto? pinto de um gorila. Porque ele fica Aham. curvado. O que em que cima do fica corpo. exposto nos hominídeos curvados? A bunda. É. Por isso que vários, né, principalmente as fêmeas, ficam com a bunda Mais vermelhona, aquela coisa carnavalesco, assim. né? No nosso caso, que a gente é mais vertical, os genitais, né, principalmente os masculinos, eles ficam Ou ali. abram alas que eu Exato. quero passar. E aí, aparentemente, né, ficava aquela questão de tentar entender por que o genital masculino dos humanos é maior, em média, do que o genital masculino de outros hominídeos, Uhum. né? E o chimpanzé é o segundo maior, então, tipo, tá mais próximo da gente, houve ali um aumento peniano. Só que não há esse aumento proporcional com a profundidade do canal vaginal. Então não havia uma relação de chegar e falar assim, ué, mas por que aumentar o pinto se Não, A se isso penet- não é interessante se a biologicamente. penetração- Reprodutivamente. se a penetração não tá acompanhando, não é o beija-flor e a flor, que a flor vai crescem ficando, juntos. o bico vai ficando comprido e a flor vai ficando comprida também, Aham. né? Se é que você me entende. No nosso caso, o bico ficou comprido e a E flor o canal não. vaginal não. E aí, tipo, o pessoal começou a tentar entender por que isso, né? E aí, provavelmente, era uma disputa entre machos, né? Então, era aquela coisa de mostrar e falar assim, ó, o meu é maior. Então, você, tipo, o macho com o pênis maior já intimidava os outros machos, e aí ele falava, eu que vou comer, tá? E os outros não. Isso, obviamente, pré-Homo sapiens, né? Isso. Provavelmente Homo erectus ou até Australopithecus, alguma coisa assim. Quando chegou em Homo sapiens, é possível que isso tenha se Já mantido tivesse determinado. se mantido de alguma maneira. E aí, como lá no calorão da África andar pelado, né? Então, jebas à mostra. Aí, obviamente, que isso daí depois da invenção das roupas e outras coisas assim, aí você afrouxa essa seleção, né? E aí você tem mais variedade. E aí você tem mais variedade, porque aí como a piroca tá escondida, né? Aí pode ser pequena, pode ser grande, pode ser uma meia, pode ser não sei o que, né? Mas isso pode ter justificado o aumento do pinto, então, Em humanos. em humanos. Isso é uma das Porque hipóteses. macaco, gorila é pequenininho. É bem É menor. bem Você pega pequenininho. gorila, são Bem 3 pequenininho. centímetros. É. Olha Gorila é o dobro do que a gente é. Aham. Já chega a ser até um pouco mais. E o pênis E é de o- 3 centímetros. Ele E, é e, pintinho. por exemplo, o orangotango, e o pessoal achava, por exemplo, que o tamanho do pênis humano ser maior tinha a ver com posição sexual. É. Ah, pra transar é diferente, né? Porque A posição. pô, a Ah, posição é posição. outra, Sim. porque é vertical, então é tipo tartaruga, né? Ah, É. tem que dar a volta por trás, qualquer coisa assim. Só que a questão é, o orangotango tem um pênis de 4 centímetros, duro. Eles fazem um Kama Sutra. Em todas as Eles, posições que em você puder todas as imaginar. posições possíveis. É invejável ver um É, orangotango. vai em lugares que. Cara, você chega e fala, mano, cara, deve ser muito interessante isso. Aí, realmente, chega e fala assim, tá, não dá pra justificar. É Não desculpinha. é a posição, é. É desculpinha. Pau pequeno não é desculpa pra fazer posições diferentes. Aí você fala, tudo bem, nós não somos orangotangos também, né? Orangotango é mais flexível, mas de alguma maneira é só fazer umas aulas de yoga É interessante. que... É isso. Dito isso. Você é muito era- flexível, Emílio. Pá. Isso é agachar aqui não levanta, amigo. Agachar pra amarrar o tênis aqui não Joelhinho, levanta. joelhinho Nossa, 100%. É joelho de catraca, ele desce fazendo aí sobe Não, e aí depois, por isso que não sobe, porque a catraca é invertida, catraca né? invertida, ela trava e aí não é. sobe mais, Qual É que era o isso. tema? Coevolução. Coevolução. Mas isso que a gente falou agora do pênis dos humanos Ah. e tudo mais é um conteúdo sobre evolução. Sim, E aí sim, uma tem coisa a ver super com interessante evolução. desse que o Pirula trouxe é que a gente não tem, nesse caso específico, é uma hipótese. É uma hipótese. A gente não São tem, várias, são aliás. várias hipóteses que tentam explicar, na verdade, esse fenômeno. A gente realmente não tem como ter certeza de qual pressão seletiva foi a mais relevante A ou se gente teve mais de uma. tá perdendo Se pauta. é que houve alguma. Se Se é que houve alguma, porque às vezes pode ter sido uma alteração genética que aconteceu É isso, e às não vezes só houve uma mutação, diferença, não tem uma razão mutação, nenhuma. ficou com o pau maior. E isso, acabou, tipo, e ficou. É, Pode ser, é uma outra explicação possível. exato. Estamos perdendo possibilidades grandes
de pauta, de visibilidade, de views, de não trazermos aqui top 10 pintos da natureza. A gente já tem esse vídeo lá no Blá Blá. Pauta Mas quente. traz para os 3 elementos. Pauta quente. Pauta quente. Então o próximo vídeo Pode vai ser... parecer bobeira, mas existe uma criatividade do designer que está por vai ter esse detrás Pode disso. até parecer Vai ter esse bobeira, vídeo, vai ter esse né? vídeo. pois que O próximo seja design gambiarra vai ser bobeira design gambiarra ainda. tipos de pau. Pintos. Pintos. Pintos Tipos de pelo pau. mundo. Pode ser, Né? pode ser. Mas não era nada disso que a gente ia falar hoje. Não, agora quer continuar falando sobre... Não, porque a gente precisa se preparar mano, pra falar são de três- tipos de pau. São 3 machos de meia idade aqui, não sei o que, falando de pinto. Eu podia ter um pouco mais de diversidade. Vocês querem aqui. ouvir Acho que... 3 machos falando de pinto? Tá bom então. Ruas, a gente não está com plateia. Pois é. Bem que eu estranhei que não teve resposta. Isso. Ninguém fez. Aqui Quer você dizer, acostumou com o show. Quer dizer, eu falei macho também, mas... É, isso que eu ia falar. eu acho que foi depende. Tá exagerando. Depende do momento. Mas o que a gente ia falar hoje é 3 terminar horas. a nossa série. A gente começou uma série que eu propus, Sim. da gente falar de como interações entre duas espécies podem moldar a evolução. Exato. Nós já falamos de mutualismo, lembra que a gente falou de beija-flor e flor, de abelha, que a gente explicou por que que o bico do beija-flor, como a seleção do bico do beija-flor influenciou na seleção do tipo de flor e vice-versa. Você sabe um exemplo muito legal que a gente esquece? Humanos e gramíneas. Humanos e gramíneas, é um excelente Humanos exemplo. e gramíneas. A gente desenvolveu um jeito de domesticar gramíneas, isso mudou a nossa mandíbula, os Mudou nossos tudo. dentes e pra gramínea também. Exato. Porque foi alterando o formato da gramínea. Pra quem não sabe, trigo, cevada, isso é uma arroz, gramínea. Tudo graminha. arroz, essas coisas, né? Milho, Milho. são todos gramíneas. Em cada lugar do mundo, os humanos que achavam gramíneas davam um jeito de domesticar elas. E sempre entrando nessa história... Não, eu ia falar, não, é que cana também é monocotiledona, mas não é gramínea. É E verdade. sempre entrou nessa história de que a gente domesticou tal coisa. Mas na hora que mútuo. você vai estudar tudo, é coevolução. Então, pra gente usar gramínea, a gente precisa mudar, e pra gramínea ser usada, ela também vai ser mudada. Então, as duas espécies, elas são E se tem mudando, a- excelente. E é mutualismo também. E tem é um a- excelente exemplo de E mutualismo. tem a hipótese da redução craniana depois Também. do desenvolvimento da agricultura. Sim. Que também é uma hipótese, que também seria um Que exemplo de coevolução. caçadores, coletores... Tinham crânios tem- maiores. Existe essa hipótese? Existe. Existe, ela é muito levada a Existe sério. porque você tem evidência disso, né? Você tem evidência arqueológica de que os crânios eles estão diminuindo. Mas a correlação com a E agricultura... a partir do momento que a agricultura começa a surgir, começa a se espalhar. Isso não necessariamente quer dizer menor capacidade intelectual. Não, em nenhum Mas momento. de alguma forma houve uma redução craniana. Pode ser que seja por causa da Pode domesticação ser. de gramíneas e... E também seria um exemplo de mutualismo, porque se a gente for pensar, é bom pro ser humano, porque ele tá conseguindo um alimento, aí você vai falar assim, pô, Emílio, mas a planta tá sendo comida. Mas essas plantas se espalharam pelo planeta e deixaram muito mais descendentes por causa da nossa interação. Então, quando a gente define uma interação, a gente nunca tá definindo sobre quem come quem. A gente tá definindo qual que é a vantagem pra aptidão daquela interação. Digo mais, nunca na história do planeta houve tanto pé de arroz. Exato. Nunca na história do planeta houve tanto pé de trigo. E isso só acontece porque a gente tá plantando arroz, a gente tá plantando Exato. trigo. Então é vantajoso pra planta também. É vantajoso É aquilo pro que a trigo. gente falou assim, ó, ecologicamente falando, na definição pura da ecologia, a nossa interação com gado não é uma interação de predação. Mas, Emílio, a gente come gado, mas só tem gado no planeta inteiro e só tem a quantidade de cabeças de gado que tem porque a gente interage com o gado. Então, se a gente for pegar a interação pura e simples, baseada em aptidão, a interação entre gado e humanos é uma interação Foi mutualística. vantajoso pro Ela gado? é vantajosa pro gado. Por quê? Porque o gado tá se espalhando. Vantajoso. É vantajoso do no ponto de sentido vista da aptidão. da espécie. De Tá. deixar descendentes. É. De se Da espécie. Aí você crescer pode- e proliferar. Isso, aí você pode Isso. falar O gado assim, tá mandando melhor que os humanos, né? Tem o, mais gado do que gente. O deus bezerro... O bezerro dourado estava certo. Exatamente. Olha só! Exatamente. De novo, a gente tá pegando uma das caixinhas, uma forma de definir. Você pode falar assim, pô, mas e o sofrimento animal? Então, daí é outra caixinha, mas outra na verdade é visão uma em cima questão, daquilo. é uma questão de foco, porque do ponto de vista de espécie nunca houve tantas cabeças Exato. de gado e logo isso É vantajoso como pro gado. espécie É ela vantajoso pro gado. é considerada bem adaptada. Perfeito. Só que os indivíduos Exato. são em geral submetidos a condições degradantes É isso. e a sofrimento extremo. Mas aí é uma outra questão, é você interpretar sobre o sofrimento do indivíduo e sobre que isso é uma coisa muito legal em evolução. Não necessariamente
aqueles indivíduos mais aptos a sobreviver são os indivíduos que têm uma vida melhor. Sem dúvida. Muito pelo contrário, às vezes eles são os que têm a vida pior. Há estudos dizendo que presas, né, ou seja, ratos, roedores em geral, pequenas aves daquelas camufladas, tal, têm um nível de estresse maior na natureza. Gigantesca. Elas têm ansiedade porque elas estão o tempo todo olhando para ver se não vão ser predadas. Então, é uma tensão muito grande. Estado de alerta. E aí você fala, né? pô, você vê que aquele bicho tem cara de presa. Eu sabe? tenho uns amigos assim também. Você olha e você fala, cara, é uma presa. É uma coisa. O pessoal, inclusive, chama de cobaia, né? Às vezes, cobaia. Ou seja, é uma presa mesmo, né? Como que a natureza compensou isso? Aumentando a taxa reprodutiva. Então é a mesma lógica. O ratinho morre de medo de ser comido o tempo todo. E eles são comidos numa quantidade absurda. Os ratos são devorados na natureza, sem o ser humano, o tempo todo, em quantidades absurdas. É cobra, é águia, é coruja, é formiga, é coisa, cara, louva a Deus, come rato. Só que a quantidade de rato é tão grande que mesmo que 20% da população seja perdida por predação, 80% continuam vivas e elas suplantam os outros 20%. Na água, você pode dizer nos oceanos, por exemplo, sardinha, entre aspas, é o rato dos peixes. Ou seja, você vê aquelas cenas lindas da BBC que você fica com pena, do desaparecimento de cardumes de sardinha. Você tem um cardume de sardinha com, sei lá, centenas de milhares, talvez 1 milhão de indivíduos ali, que formam um mar prateado no oceano. E, cara, a BBC filmou até ele ser extinto por predação. As sardinhas se juntaram para se reproduzir e aí chega pinguim, aí chega tubarão, aí chega baleia, golfinho, chega golfinho, aí chega a orca e chega não sei o quê, aí de repente chega, sei lá, polvo, aí de repente chega a baleia filtradora, só que a baleia é filtradora, mas ela pode abrir a boca também. E aí, cara, numa bocada só, ela leva metade do negócio. Acabou o cardume, né? Leão marinho, essas coisas. Cara, acaba o cardume. Sobra o quê? 30 sardinhas, e aí elas separadas são mais difíceis de pegar. Então as poucas que sobram se dispersam. Aí algumas viram coach, né? Como chegar onde eu cheguei. Exato. Isso, né? porque eu mereci. Todos os desafios da vida. Acordei porque eu antes mereci. dos outros. Exatamente. Tomei banho gelado. Essa é uma boa. Tá lá no oceano. Então, e aí uma outra coisa... As outras 1000 também tomaram banho gelado. Exato. A correlação do banho gelado não necessariamente foi o motivo de você ter chegado até aqui. O tubarão só não te viu, né? Foi a única sorte. E só terminando a história do gado pra gente matar isso, e tudo depende da pergunta que você tá fazendo também. Se a sua pergunta é em relação à aptidão, a sua resposta é que isso é vantajoso pro gado. Se a sua pergunta é em relação ao cuidado com os animais, depende de como você vai abordar essa interação para você ter respostas diferentes. Então aqui eu não estou fazendo julgamento de valor se deve comer carne, se não deve comer carne, se a gente deve ter animal de corte, não deve ser bom para vaca individual. Se não eu estou falando do ponto de vista ecológico, que é uma interação mutualística. Então você lembra da história do beija-flor e da flor. Certo? Sim. Aproveitando que você é um cara que lembra muito bem da história do beija-flor e da flor, que você é um cara muito estudioso, a gente precisa lembrar que esse vídeo é patrocinado pela Alura, nossa patrocinadora de hoje, que tem cursos incríveis, que você pode aprender um monte de coisa muito legal de linguagem de programação, de edição de vídeo, de edição de imagem, tem inglês, tem espanhol, tem tudo lá na Alura. Mesmo que você seja uma pessoa com um TDAH violento, que nem nós três aqui, que até agora manter um assunto. Não conseguimos manter um assunto, não chegamos no assunto ainda. Falamos do pinto do gorila, do beija-flor da flor. Mas da vaca. Então clica no link aqui embaixo, se inscreve na Alura, você vai ter 15% de desconto na sua matrícula e você vai ter acesso a todos os cursos da Alura. Aproveita essa oportunidade, clica no link que você ajuda os 3 elementos. E se você estiver procurando um ou mais cursos, quiser trocar de profissão, quiser aprender uma coisa nova, clica aqui na Alura para nos ajudar e para se ajudar também. Certo? Idiomas também. Tem tudo tem lá uma na live Alura. muito legal com o Fabrício, que tá aqui, foi pra Inglaterra com a gente. Então tá lá. Comprou um kilt vermelho. Comprou um kilt vermelho, tem foto dele. Que eu coloco a foto do Fabrício todo o vídeo agora. Que a gente sempre lembra dele, tem a foto dele. Dançamos cancan de kilt. Dançamos cancan de kilt. Mas vamos continuar, que senão a gente não termina. Aí, o segundo vídeo que a gente gravou foi sobre competição. Lembra que a gente falou de organismos que competem e de como isso molda a evolução? Isso também ocorre seleção natural com competição. Porque a competição... Com cooperação e com competição. Com mutualismo, que é o nome mais que a gente usa, e com competição. Perfeito. Certo? E hoje a gente... Ou seja, tem aquelas relações
que são com competição e tem a sem petição. Tem sem petição. Só que você não tem documento. Exato. Você faz sem a petição. Sem petição. Entendeu? Olha. Certo? Certo. E aí a terceira interação que falta a gente falar, lógico, a gente está simplificando, escolhendo 3 interações e organizando elas para ficar mais fácil da gente entender. Que é uma interação conhecida como predação. Predação. A predação é aquela interação que é positiva para uma espécie que está interagindo e negativa para outra espécie. Um se dá bem e o outro se ferra. Um se dá bem e outro se ferra. E se dá bem quer dizer, um deixa mais descendentes e o outro deixa menos E descendentes. o outro morre. E o outro morre. Mas é porque a gente tá falando de população. Quer dizer, morre não necessariamente. Então, eu já vou explicar isso. Mas vamos partir do princípio que morre. Mesmo que ele morra, você vai falar assim, não, mas a aptidão dele não existe. Mas a gente tá falando da população. E com um indivíduo a menos, a aptidão daquela população ela vai diminuir. A gente nunca fala em ecologia, ou nunca fala nem em evolução, do que acontece com o indivíduo. O que acontece com o indivíduo é meio que irrelevante. Salvo casos muito específicos. Tipo, mas... sei lá, população de efeito fundador, que tem 6 indivíduos ali. Mas na maioria das vezes você está falando de números maiores e aí o que acontece com o indivíduo é pequeno perto do que acontece com a população. É irrelevante. A cadeia alimentar tá na predação. Então, a cadeia alimentar é porque lembra que a gente sempre, quando a gente está falando aqui, a gente está falando sempre de 2 espécies. Tá. Então eu vou dar o exemplo mais básico de predação. Leão e zebra, certo? Leão e zebra. Documentário da BBC. Documentário da BBC. Essa interação é claramente positiva para o leão, porque ao comer ele vai encher o bucho, enchendo o bucho ele vai ficar mais saudável, ficando mais saudável ele vai deixar mais descendentes. É a comida dele, né? E claramente, é a refeição negativa para a zebra. Sim. Porque aquele indivíduo morreu, É. mas o que é mais importante é aquela população de zebras que tinha 100 zebras agora tem 99. E a capacidade de deixar descendentes da população diminuiu. Ficou claro isso pra você? Sim. Agora vamos imaginar o seguinte. Ou seja, sobrevive mais quem tem mais filhos. Uma possibilidade de manter a população de herbívoros é sobreviverem aquelas fêmeas de zebra que, por exemplo, é que no caso não acontece, mas poderiam ter 2 filhotes. Poderia ser, isso era uma possibilidade. Começar a idade reprodutiva mais cedo. Também. Pra Isso poder é outra ter os coisa que filhotes. pode ser selecionada desse jeito, inclusive, Que é a o gente vai jeito explicar agora. que é o jeito que a presa tem de sobreviver evolutivamente falando. Existe uma relação entre ser presa e ter estratégia R. Não necessariamente isso acontece sempre, mas existe isso e a gente já explica o que é estratégia R, tá? Posso tentar opinar como é que é a predação, Pode, seleção natural com predação? Vai lá. Então, como é que a zebra se dá bem nisso aí? Porque a zebra, assim como as sardinhas, é um cardume, né? Perfeito. São em grande quantidade. Então, ela já tem aquele código de barra super estranho que deve confundir o leão. Eu não sei se aquilo confunde, mas digamos que a função daquelas linhas seja para o leão falar tem 10, tem 20, tem uma, o que é aquilo ali? Essa é uma das hipóteses. Onde começa uma e termina a outra. Então, as que tiverem melhores linhas, que formam um padrão com um conjunto confuso, são selecionadas positivamente porque sobrevivem. As outras não estão sendo devoradas. Perfeito. E aí ocorre uma seleção natural e no final o leão tá... é um livro de 3D, é exatamente É verdade, isso. se você foca muito, não sei o que, forma uma imagem de um golfinho. Tá na frente, tá atrás. É exatamente isso. Então você sempre tem que comparar zebra com zebra. Aquele livro que engana os seus olhos. O olho mágico. É o olho mágico. As zebras viram um olho mágico. Ali o leão, what the fuck? É exatamente isso. Só que eu vou dar um exemplo um pouquinho... é isso, pessoal. Só que você esqueceu da outra metade da história. Então vamos pensar assim, ó. Então não é tudo isso, pessoal. Você pensou na metade e o que você explicou tá certo, mas eu vou usar outra parte para explicar. Imagina que eu tenho 100 zebras, certo? Tá. E tem uma coisa aqui que a gente já estabeleceu aqui nos 3 elementos. Quando nós fomos para a África, numa jornada com os 3 elementos, se a gente encontrar o leão, eu preciso ser o que mais corre. Se nós 3 encontrarmos o leão e o leão vier caçar nós 3. A gente sai correndo. Eu preciso ser o que mais corre. Não é isso a pergunta. A gente tem que correr mais que o leão? Não. A pergunta é essa mesmo. Eu preciso ser o que mais corre. Pra sobreviver? Sim. Não, claro que não. Eu só preciso correr mais que um de vocês 2. Tá. Entendi. Então o problema não é o que mais corre, o problema sempre é o que menos corre. Tá? O leão vai pegar só um. O leão vai pegar só um. A menos que sejam vários. A não ser que sejam vários até leões. Quem caça é a leoa, né? Mas dando um exemplo mais simplificado. A leoa veio caçar a gente, nós 3 saímos correndo. Eu não preciso correr mais rápido do que vocês 2. Então imagina que tem 100 zebras. E é claro que eu tô simplificando o comportamento pra gente entender. Perfeito. É mais complexo do que isso. Tá. A hora que os leões vêm caçar as zebras, imagina que eles sempre vão caçar a mais lenta.
Sim, aquela que tá idosa, aquela que tá manca. Esquece todos esses fatores. Esquece os fatores. Só pensa em velocidade. Tá bom. Então vamos tratar todas as zebras. Eu tô fazendo uma simplificação para explicar. Digamos que aqui corre todas menos... elas são iguais, tá. Só que você vai ter diferença entre quem corre mais e quem corre menos. A sedentária, tá. Imagina que o leão sempre vai comer a que corre menos. Sim. A hora que eles vão comendo as que correm menos, você consegue entender que eles estão selecionando uma população que vai correr cada vez mais rápido? Sim. Porque quem corre mais rápido deixa mais filhos, e ao deixar mais filhos, esses filhos tendem a ter característica dos pais e correr rápido. Perfeito. Então, conforme eu como os mais lentos, por isso que o mais lento é o que importa, nesse exemplo que eu tô dando simplificado, quem sobra são os mais rápidos. Então, a pressão de predação, ou seja, o fato de existirem leões comendo as zebras mais lentas faz com que na próxima geração ou nas próximas gerações as zebras fiquem mais rápidas. É uma via de mão dupla de seleção natural. Então, mas por que de mão dupla? Porque a gente tem que entender que quanto mais rápido a zebra corre, mais pressão ela faz no leão. Então, pro leão correr mais rápido leão também. Correr mais rápido também. Ele também... Quem é que também come? Tem essa pressão. Quem é que come mais? É o leão que corre mais rápido. Que corre mais rápido. Então, ou que aguenta correr por mais tempo. Então o que a gente está vendo quando a gente vê predação é uma corrida armamentista. Conforme a zebra corre mais, o leão corre mais. O fato do leão correr mais faz a zebra correr mais. O fato da zebra correr mais faz o leão comer mais e assim sucessivamente. Um bom exemplo disso de corrida é o guepardo e a gazela. Eu ia falar isso daí. Né? O guepardo e a gazela, no mundo atual, são um exemplo extremo. Porque o guepardo é o animal terrestre mais rápido que existe e a gazela, se não me engano, é o segundo... Quer dizer, aquela espécie de gazela é o segundo animal mais rápido que existe. Ela tem que fugir do guepardo. Então, exato. assim... Então olha que louco. Isso tem esse nome em evolução mesmo. É uma corrida armamentista. A presa sempre vai desenvolver mecanismos para evitar a predação. No caso do exemplo simples que a gente deu, vai correr mais. E o predador sempre vai desenvolver mecanismos para caçar mais. Então, conforme esse tenta escapar, esse aqui tenta caçar mais. Então, a predação é uma força de seleção muito importante quando a gente tem essa relação de predação e presa. O pessoal chama isso de hipótese da rainha vermelha, em português. Né? Em inglês é red herring, alguma coisa assim. Que, inclusive, a rainha vermelha era o nome do blog do Átila, na época que ele escrevia blog ainda. Exato. E é uma coisa que eu nunca entendi, porque isso é baseado na história do Lewis Carroll, no Alice no País no Espelho, em que você tinha a rainha vermelha, que era uma rainha do xadrez, que ela corria pelo tabuleiro pra ficar parada no mesmo lugar. Você pode até fazer uma analogia com xadrez, eu só não sei porque a rainha é vermelha, porque não tem peça vermelha no xadrez. Eu também não sei. Até hoje eu não sei o que deu no Lewis Carroll, mas ele fumava ópio, então, tipo, eu acho que não preciso entender o Lewis Carroll. Mas, né, porque, tipo, é no xadrez, rainha vermelha, mas enfim. Então, o exemplo que a gente tem é esse. Então, você sempre vai ter essa corrida armamentista entre esses dois organismos. Então, a questão de ser vista aqui é que a seleção natural não necessariamente ocorre para aquele que está predando, que só está sendo vantajoso para um lado. Isso. Não, aquele que está se ferrando, de uma forma geral, vendo a espécie... né, em si, também está sendo uma seleção vantajosa para aquela espécie. E isso que é o mais interessante dos 3 exemplos que a gente deu, na minha opinião. Quando a gente fala de mutualismo, quando a gente fala de competição e quando a gente fala de predação, o filtro da seleção é a interação. A interação em que os dois se ajudam, ela é tão poderosa que ela muda os dois. A interação de competição em que os dois estão perdendo é tão poderosa que o filtro muda os dois. E a interação da predação é tão poderosa que a predação muda os dois. Então, as interações entre os organismos são tão relevantes, elas são tão importantes, que elas influenciam, inclusive, na evolução. As populações mudam por causa da interação. Então, lá atrás, quando o Darwin começa a escrever os seus trabalhos, ele fala, são os filtros ambientais, é porque os filtros ambientais são muito importantes. Mas conforme o próprio Darwin fala disso, não é só pós-Darwin, mas o próprio Darwin ele vai falando disso, ele também coloca as interações como tendo um papel muito importante para selecionar as características das espécies. Ao ponto de você ter interações de predação, como parasitismos, em que você tem parasitas que são extremamente específicos.
Eu vou te dar um exemplo. Aqui é só, ele se pertence àquela espécie com aquele parasita e nada mais. Cada primata que a gente tem vivo tem a sua lombriga. A lombriga de seres humanos é específica para seres humanos. Ela foi tão especializada nessa corrida armamentista... Ela se adaptou tão bem na gente... Que ela não pega em nenhum outro primata. O chimpanzé vai ter a lombriga dele. Por quê? Porque é a mesma coisa. Provavelmente a gente tinha uma lombriga genérica no passado, que pegava em primatas, que foi evoluindo junto com a gente. Então, aí as populações separaram, formaram espécies diferentes, as lombrigas também. Foi junto. A lombriga também. E isso vale também para os vermes que têm... Vermes e outros parasitas que têm hospedeiro intermediário. Perfeito, que tem... Então a tênia, por exemplo. Exato. Sei lá, esquistossomo. Também há uma evolução nesse sentido junto com os dois hospedeiros. Perfeito. O hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. Então é muito legal você perceber... Tanto é que quando dá errado, pega o hospedeiro errado... Dá merda. Rola outra coisa, outra doença, outra doença. É o bicho geográfico, não era? Sim. Isso. Ele é um bicho de cachorro. E que quando pega na gente, pega tudo estranho. Aí ele não consegue o caminho, ele não tem as proteínas necessárias pra furar, né, no caminho certo. E aí ele morre no pé, ele forma... E aí ele fica andando na pele pra tentar fugir. Então, esse é o último vídeo dessa série de ecoevolução. A gente poderia até trazer outros exemplos, mas o que eu quis deixar bem claro nessas histórias é isso, é como você tem a importância das espécies. E aí tem muita gente que fala isso, que quando a gente perde uma espécie, o que é triste não é só perder a espécie. O que é triste é a gente perder todas as interações que esses organismos fazem. Então você imagina, por exemplo, que se a gente desaparecer do planeta, todos os organismos que são específicos da gente desaparecem junto. E isso acontece com centenas, milhares de espécies no planeta em que a gente vive. E a gente tem que lembrar uma coisa também. A gente falou de polinização, que é um mutualismo, mas o herbívoro se alimentar de planta também é predação. Também é predação. Tá predando a planta. Importante, sim. Tá predando a planta. Então, existe essa relação também de excesso, quando você elimina um animal, por exemplo, que comia muita planta, de que aquela planta prolifera de uma maneira descontrolada porque não tem quem limite aquela planta. A quantidade daquela planta. E aí tem uma coisa muito legal. A Camila, por exemplo, estudou defesa em plantas. Então, olha o que eu vou te explicar. Você tem uma planta, certo? Ela não quer ser comida Ela não quer ser comida de jeito nenhum. Então essa planta, evolutivamente, desse jeito, com pressão, igual a gente falou com o leão e zebra, ela desenvolveu uma toxina, uma substância tóxica para se defender da predação, certo? Certo. Aí eu tenho um besouro que come ela. Tá. Esse besouro, ele é tão especializado nessa planta que ao invés da toxina fazer mal para ele rouba a toxina da planta para se defender do seu predador. Ó que safado. Então você teve a evolução da defesa da planta, e aí o besouro, ao invés dele tirar a toxina, ele rouba a toxina para ele. E piora. O sapo faz isso também. Que daí o sapo come o besouro e rouba a toxina do besouro, que foi produzida pela planta lá atrás. Ok. E todos esses são exemplos de coevolução. É só pilantra. Só tem pilantra na natureza. É o peixe palhaço com aquela alga venenosa também. Então, ali você tá falando de anêmona, que é um animal. Uma alga, que é um animal. Tá. E ali você tem um exemplo de mutualismo. Ali é mutualismo. Ali é mutualismo. O que também provavelmente é um exemplo de coevolução, porque o peixe consegue viver ali no meio, mesmo sendo todo... É muito bonito, machucado, entre aspas. Ele deve ficar ali no meio bicho. dela. Quero ver você me falar aquilo que você me falou aqui. Chega aqui pra você ver. Entra aqui, entra aqui, quero ver, duvido. É isso. Mas na verdade a anêmona se beneficia disso. Isso, porque por isso que é o mutualismo. Porque fica aquele peixe lá justamente pra chamar os outros. Vem me comer. Vem me comer aqui, vem me comer. Aí quando o outro peixe vai comer, a anêmona vem... Não. Olha só. E come. E fala, muito obrigado, peixinho. De nada, dona anêmona. Certo? Então aqui a gente, a princípio, acaba a nossa série sobre coevolução causada por... Você não falou de pernilongo. O que você quer que eu fale de pernilongo? Também preda, quando ele chupa o sangue, ele está predando. Ah, não, é um predador também. Não é um parasitismo. Que não te mata. Isso que é o mais interessante, é que do ponto de vista da ecologia, um pernilongo, ele é um pastador, porque você tem o parasita... Eu sou um gramado e ele está pastando em você, do ponto de vista da ecologia, das definições de ecologia. De novo, a gente está falando de caixinhas que tentam organizar os organismos. Você pode falar assim, eu não concordo com isso é um problema seu. A ecologia publica um livro e vai estar lá. Isso. Então o pernilongo, ele é um carnívoro, porque ele está se alimentando de você, o que suga sangue. Só a fêmea. Só a fêmea é carnívoro. E ela é uma pastadora, porque ela não vive em você. Então ela não é uma parasita. Um parasita é um carrapato que vive em você.
Ela vem, suga sangue seu, vem suga sangue meu, vai, suga sangue do Ruas, não me mata. Então é uma predação. Quer dizer, só dependendo da doença que ela te passar, mas daí te não é mata. ela, mas aí não é ela. Aí É outro parasita. Aí é o parasita. Aí é o parasita. É a bactéria, sei lá, o vírus. Ela só tá ali polinizando. Não, ela não tá polinizando, ela tá te comendo mesmo vivo. Gostou, Carlos Ruas, da explicação de como a evolução pode ser influenciada pela predação? Nós falamos, então, de mutualismo, competição e predação. Perfeito, são 3 vídeos explicando coevolução a partir das... 3 formas de seleção natural. Perfeito. Né? Exato, que o você filtro aprendeu. é a interação. E eu tô quase fechando aqui na minha cabeça uma tirinha do bezerro dourado sendo uma grande conspiração religiosa para fazer com que o seu povo, para que os gados cresçam e se proliferem. Humanos foram uma ferramenta para a religião dos gados darem certo. Não, e digo tá mais. dando certo. Tá dando certo. Não, eu digo mais. Sucesso. Pode ser, tem galinha também que você pode fazer a mesma coisa. E tem uma coisa interessante também. Na Índia, eles foram mais pró. Porque eles deram um jeito de reproduzir e ainda assim de não serem comidos. Não são comidas. Verdade. Lá é o centro da religião. Lá é o centro da religião. O experimento tá correndo lá. Ó, funcionou aqui. Bora propagar essa palavra. Ô, seus trouxas, vocês estão morrendo aí. Aqueles não comem nós não, viu? Isso aí. A gente tem a vida boa, aliás, da rua. Eu não sei se você já conversou com o indiano, mas lá nos Estados Unidos eu trombei com alguns e lá eles comem vaca. Eles falam, mas não é proibido? Né? Não é sagrado? É sagrado na Índia. Não, e a gente tem que lembrar também que como falávamos, só tem pilantra no mundo. Então é aquilo. Não, e também na Índia você tem uma diversidade gigante de religiões e não é só... Sim. Não é toda religião que protege as vaquinhas. Mas é que de 1,5 bilhão de indianos, 1 bilhão é hindu. Então eles não comem. Então vai 2/3 da mas ainda da sobra população 500 da milhões Índia. que comem, né? Eu tô brincando, a gente pra cacete só. Na Índia tudo são números enormes. É verdade. Igual na China. Então teve muita informação no vídeo de hoje. Foi um caos Em compensação, tem muitos lá na Índia também que não comem porco. Também. E aí o porco se beneficia de algumas religiões também, porque né, o judaísmo, o islã, não pode comer porco. Exatamente isso. Gostaram? Sim. Não. Da série? Não, achei uma merda. Então tá bom. Então era isso que eu tinha pra falar hoje. Valeu demais, Pirulinha. Mas um caos informativo. Não, mas eu fico feliz. Eu fico feliz do privilégio que temos de ter um ecólogo entre nós. Boa, porque aí nós podemos falar isso com mais propriedade sobre esse assunto, esse tipo de assunto. Apesar de eu ser um sujeito barbudo, tá tranquilo. É um sujeito barbudo, é verdade. Foi uma boa explicação. Ecólogos são barbudos. Acho que talvez. Não, a Camila é ecóloga e ela faz a barba. É isso. Gente, lembrando que esse vídeo foi patrocinado pela Alura, então não esquece de clicar no link aqui embaixo para você ter os seus 15% de desconto, que nós somos uma produção da Toca Cash, tem outros produtos aqui, tem o Musicalia do Juscelino, que é maravilhoso, e também tem o Biologia em Meia Hora da Camila, clica nos links que estão aqui embaixo também. Tá maravilhoso é o Musicalia ou o Juscelino? Os dois. O Juscelino é espetacular, o Juscelino é maravilhoso demais, beleza? Ele transcende o maravilhoso. Isso. Temos um vídeo, Carlos Ruas? Temos um ótimo vídeo. Maravilha, então, gente. Agora tá a polêmica da Adélia ali, os caras estão cancelando o Juscelino. Ele tá... Depois que ele voltou da Inglaterra, gente, ele tá difícil. Ele está não escuta uma música brasileira mais. Não é mais tá o mesmo. Insuportável. Não, deixa seu comentário aqui embaixo também, tá bom? Falou, valeu. Tchau. Tchau. Uou. Não posso falar nada nesse lugar que eu sou podado. Então, mas isso não resolve. Saber que liberdade de expressão tem seus limites. Não. Essas coisas não resolvem. Chega que tá sendo gravado, pelo amor de Deus. Tá. Não, eu vou falar. Se o Pirula não fala, eu falo agora. Eu quero ver você falando. Eu vou falar tudo. Eu quero ver. Amarelo é muito mais legal. Muito bem. É por isso que você escolheu o amarelo pra ser a sua cor. Amarelo é uma cor que sorri. É por isso que você escolheu o amarelo pra ser sua cor. É um smile. E laranja é o quê? Smile. Não, laranja é o quê? E vermelho. Também é legal, são cores quentes. São cores que dançam com você, que te pegam, então, te assim, amarelo é uma cor o quê que você falou? Que sorri pra você. Então, e vermelho é uma cor quente e sexy. Que te olha sexy. Então o Pirula é sexy, você é contente. E o laranja... Eu sou uma mistura dos dois. E o laranja é a mistura dos dois. Eu sou um pouco contente e um pouco sexy. Eu sou nota 5 em tudo. Isso. Não, na verdade eu sou um sexy sorridente. É uma mistura dos dois. Entendi, Carlos. Olha só, você ficou o mais legal, porque você tem um sorridente,
o sexy. É o que Você diz... tem o sexy sorridente. É o sexy dente. É. Como competir com esse ursão carinhoso? Então, É verdade. Sexy sorridente. Exato. Nossa. Exato. É o que Quem diz... sou eu? É por isso que eu recebo mensagem no Instagram. Por isso que a DM do Emílio é lotada De mensagens. Olha chavecos. só, que eu gostam sou de ursos. um palito É. de dente. Ele me palita seus dentes comigo. Existe, Quem sou eu? existe uma categoria de pessoas que gostam de ursos. Tem. Eu sei. E o OnlyFans, Emílio- tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro, É né? verdade. Tá perdendo Podia dinheiro. fazer. Já que eu vendo alguma O coisa... ursão carinhoso Cara, do o OnlyFans. Emílio Fans Aí você só bota uma máscara pra podia ser uma ninguém realidade. saber quem é. Aí você, peraí, eu acho que eu conheço. Não, essa tatuagem Já tá vi muito essa tatuagem no parecida. braço. Mas é Tá muito uma parecida. ursão carinhoso. E ele da de, minha as tatuagens. e ele de cueca de couro, assim, né? De Tipo... couro não dá insider store. Quem será ele? Quem será ele? Ai, meu Deus do céu. Não tinha... A gente não ia falar de nada disso. O que foi Com visto? óculos de aviador, assim, né? Óculos de aviador. Aí eu já defendi que a gente tinha que fazer o calendário de Natal do Aquelas, divulgador. Cara, fica legal esse aquelas calendário. algemas, assim, né? É. Tipo... O calendário dos divulgadores. Nossa senhora. Eu já defendi essa Não, hipótese. não, a gente já defendeu, né? De Mas, verdade. mas é aquilo, o pessoal só ia comprar porque ia ter o Pedro Louso e o Hugo. Na verdade- O resto ia ser, tipo, arrancando as Não, páginas, não, né? na verdade, eu já te falei qual que é a melhor estratégia de venda pra isso. A gente vai mandar fazer 10 mil e vai pegar o endereço das pessoas que a gente conhece e vai falar assim, ó, se você não pagar 100 reais, eu te mando. É a venda ao contrária. É a venda contrária. Eu acho que a gente podia... Não tem a venda casada? É a venda a nossa é a ao venda contrário. contrária. É. Ou você me paga 100 reais, ou Ou você vai ser receber- obrigado a ver o calendário a na sua gente de casa. sunga. Exatamente. Você é obrigado a ver. Empreendedorismo, isso é visionário. Apesar de que você Exatamente. sabe que bons fotógrafos fazem milagre, né? Bons fotógrafos podem Não, mas deixar é que no meu caso não fotos... precisa de milagre. Eu sou um grande de um gostoso. Faz sentido. Não Faz sentido. precisa de milagre. É que você ocupa um nicho. Eu ocupo um nicho. Eu Eu sou ocupo um um grande nicho. de um gostoso. É, Tem uma categoria que eu exatamente, não preciso é. de milagre. Eu não sou, e o Ruas também... Não, o Ruas ele ocupa um nicho intelectual. Meio assim, né? Porque ele é meio hipster, né? Talvez. Eu sou só, sei lá, pançudo. Não. Você é o paleontólogo. É. biólogo. Nossa. Você de isso. sunga Descolado. montando um Não, tiranossauro. de sunga não. Eu tenho que estar com aquele colete CAC Só do o colete doutor. CAC, só que o colete. Tem que ter Só o aquela colete. porra daquele colete e o chapéu. Exato. Porque tem que ter o chapéu. Aliás, é uma coisa O muito chapéu eu tenho interessante. em casa, inclusive. Já Isso- matei metade da fantasia. Isso é uma coisa muito interessante, porque essa questão do estereótipo do paleontólogo ficou muito. Na verdade, começa com Indiana Jones, que Sim. não é paleontólogo, é arqueólogo. E ele é um pouco reforçado pelo Paul Sereno, que é um paleontólogo muito famoso, que apareceu na revista People, na National Geographic e tal, não sei o quê, que ele sempre usa o colete CAC. E ele sempre usa um Ele é colete muito CAC. popular no sentido de pop mesmo, Ele né? foi tem muito esse cara- popular, essa ele cara de- apareceu em vários documentários. Nos anos 90 só dava o Paul Sereno. Então ele consolidou uma imagem, somou com Indiana Jones, teve o Jurassic Park, o Dr. Grant com Ele o pega chapéu. isso, Então junta tudo, virou meio que um padrão do paleontólogo, o colete CAC, que na verdade é um colete de pescador, Sim, vamos ser honestos. Um colete CAC que coloca... muito útil, inclusive. tá? Coloca Muito útil. martelo, coloca bússola, tal, é muito útil. E o chapéu. Cara, é muito interessante, porque você sabe direitinho num congresso de paleontologia quem tá no começo de carreira e quem já é Quem um já pouco mais passou dessa experiente. fase. Porque quem tá no começo de carreira tá de colete CAC e chapéu. Tá lá, tipo, sou o paleontólogo. Não sei o É quê. skin. Aí depois de um tempo Os você começa, veiaco. tipo, a achar meio, sabe... já deu. E eu comprei um colete desse pra fazer campo. Eu acho muito útil, mas eu acho muito quente. Eu passo muito calor no campo. Eu sempre fui muito calorento, então eu usei pouco. Eu comprei um colete muito bom e achava ele muito útil, porque você carrega tudo em você. Aí depois eu passei a usar umas pochetes maiores e tal. pra Isso que eu carregar ia as falar, coisas. pochete também. É, né? porque- É, e tem umas. Eu usava uma que eu achava muito legal que eu comprei, que era tipo. Sabe que. Você já deve ter visto isso, principalmente em filme dos Estados Unidos, que é aqueles caras que trabalham construindo casa de madeira, eles têm uma pochete que é um bolsão gigante. Aham, Pochete sei. tem onde você colocar o martelo e tudo É. mais. É, Aí você prende no cinto. Era bem bom. O Volves, ele tinha uma coisa que parecia um suspensório. Aham. Não era um colete, era Sim. tipo um suspensório. Você vestia também igual a mochilinha, mas na verdade eram só as alças
E aí tinha várias Aí você vai bolsas pendurando, penduradas sim. ali que ele conseguia. Então, o martelo prendia num velcro que era assim, tal, ou num fecho, tal. Então, tipo, você tem maneiras de você ficar carregando as coisas. Eu ainda prefiro a boa e velha mochila, né? Também, Mas que eu usei muito. e se você tiver, por exemplo, você vai numa loja especializada, você consegue mochilas mais aerodinâmicas não, mais ergonômicas, Aham. né? Mais assim, Eu mas pensei no calendário. Não, eu tava pensando no pirula de colete, né? Em cima Não, do com dinossauro. o pochetão. Na frente. Ou várias pochetes. Vai passando o calendário e vai tirando as Olha, pochetes. Tem uma história muito boa de eu posso pochete pelo de menos biólogo. eu posso pelo menos voltar a treinar. Pode, Pra ficar um pode, pouquinho mais pode. fortinho, só pra não é um ficar bom muito. argumento pra gente treinar. A gente vai lançar o projetinho, inclusive, prestem atenção. Em um ano a gente Eu faz o precisava calendário. falar com o Gui. A gente vai falar, espera. A gente já vai falar. Foi pro Gui, eu te Interbio. amo, mas olha, Interbio, certo? Interbio. Interbio tem um negócio que sempre teve da galera fazer bundão. Baixa as calças e mostra a bunda. Bunda lelê. Bunda que eu lelê, saiba, bundão, Interbio, bunda lelê. metade anda pelada. Isso foi piorando. Quando eu fui a primeira vez, lá em 99, As pessoas ainda usavam sunga. ainda usavam sunga. De repente chegou uma hora, depois de alguns anos, que a pessoa ficava pelada praticamente o tempo todo. E todas as pessoas, né? Uma Todas, galera. E aí tinha essa história de fazer bunda lelê. Tá. Aí um dia, um conhecido, não vou citar o nome dele, coitado. Ah. Ele foi fazer bunda lelê, mas ele baixou as calças inteiras. Tá. Ele ficou seminu. Ok. Inclusive Os bagos. no frontal. No frontal. Tá bom. No bundal e no frontal, Tá. certo? Ok. Só que a pochete dele era desse tamanho. Ah. E a gente não viu Entendeu? E aí todo mundo ficou assim, ó. Ele realmente está nu? Ele tem? É. Ok. Sim. Aproveitando que Aí- você lembra da história do Beija-Flor e da Flor, e lembra muito bem, passa aquela garrafa d'água pra mim, por favor. Opa.